Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui conosco na Rádio Esotérica FM, e também a todos aqueles que vão acompanhar esta programação nas páginas da Loja Esotérica Virtual, a nossa querida Loja Esotérica Virtual, que está no ar há mais, ouvintes, de 2 décadas, já está fazendo esse trabalho, ouvintes, completando nestes tempos que nós sabemos que a internet vai ficando cada vez mais influente. A Levir está aí, ouvintes, com mais de 1000 palestras, e a cada programa que nós fazemos, nós colocamos esses arquivos para que a tocha da sabedoria divina continue iluminando as noites da nossa audiência. Agradecemos muitíssimo o prestígio de todos vocês. E nessa fase do nosso programa, nós estamos abordando os temas do livro A Doutrina Teosófica, publicada há anos atrás, essa compilação dos pensamentos de Helena Petrovna Blavatsky, principalmente as citações dos livros Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta, as obras magnas de Madame Blavatsky, esta grande combatente da luz que dedicou toda essa encarnação para escrever, para viajar, conhecer mais de 30 mestres espirituais, ouvintes, nas 3 viagens que ela fez pelo mundo, revirando praticamente todos os pontos, ouvintes, aonde se encontrava um mestre de sabedoria, inclusive vindo às Américas, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, depois indo para o Japão, indo para a Índia e finalmente reencontrando com aqueles mestres que um deles ela já havia conhecido na cidade de Londres e que ela já tinha visões com ele desde tenra idade, aquele que é conhecido hoje como o Mestre Moria. E ali, ouvintes, durante uma boa temporada, Blavatsky se preparou realmente aos pés dos mestres, afinando os seus veículos que já tinham um psiquismo, poderes ocultos já bastante desenvolvidos, mas que foram plenamente atualizados pelos mestres, o que fez com que Blavatsky fosse praticamente a única pessoa no Ocidente capaz realmente de se pôr em contato simultaneamente com aqueles Mahatmas do Oriente, trazendo o pensamento dos mestres para esses escritos. E realmente são muito profundos, esotéricos, e que vale a pena nós passarmos os nossos olhos, meditarmos, estudarmos e considerar, ouvintes, esses princípios como a coluna mestra do esoterismo moderno, ligando o antigo com o atual e projetando o futuro. Então, o próximo tópico aqui que nós vamos abordar com vocês, ouvintes, um pequeno tópico aqui chamado as raças humanas. E nós temos que tomar muito cuidado quando nós mencionamos essa terminologia, porque hoje em dia, com a evolução do conhecimento da genética, nós sabemos que só existe uma única raça humana, um único gênero humano, sendo que varia muito pouco, né? Menos do que 2 ou 3% do código genético varia na humanidade, nas diversas etnias. Mas na antiguidade, essa terminologia de raças, né, que faz relembrar as raças animais, ou então aos diversos segmentos dos diversos
setores da natureza. Na verdade, ouvintes, quando nós mencionamos raças humanas, nós queremos dizer os grandes períodos civilizatórios, né? As grandes civilizações, os momentos em que a humanidade deu determinados saltos de evolução. Assim, dentro daquele esquema setenário que nós colocamos no programa de ontem, assim como o ser humano a cada 7 anos ingressa num novo período, a humanidade vivenciou até esse momento, né? Já se passaram 4 grandes raças ou 4 grandes civilizações e estamos exatamente na aceleração da 5ª grande civilização, a assim chamada civilização ariana, que não começou com aqueles malucos, né, nazistas lá da Alemanha. Arianos são os primeiros povos dessa civilização, que nasceu no Vale do Indo, segundo as informações esotéricas, há mais de 1 milhão de anos atrás já começou os primórdios dessa nova civilização e vem se intensificando nos últimos 100 mil anos, e hoje se sabe que todas as línguas do Ocidente têm a sua derivação do tronco ariano, a sua origem lá na Índia antiga e todo o Vale do Indo. E a esse respeito nos diz aqui Blavatsky: uma das tradições universais aceitas por todos os povos antigos é aquela que diz que existiram muitas raças humanas anteriores a nós. Cada uma delas era distinta da precedente e cada uma delas desaparecia por ocasião do surgimento da seguinte. No livro do Manu mencionam-se claramente 6 raças que se sucederam. As leis de Manu é um dos grandes clássicos da literatura indiana. No final do próximo ciclo, aí vaticina Blavatsky, a humanidade voltará a ser andrógina. E então, cada indivíduo terá 2 colunas vertebrais, que na 7ª raça ou 7ª grande civilização, essas 2 colunas se fundirão, formando uma só. A evolução está em correspondência com as raças, e com a evolução das raças, o grande simpático se tornará numa verdadeira espinha dorsal, não é? Subiremos pelo arco ascendente como percorremos o descendente, porém com o aumento de consciência. A 6ª raça, ou 6ª grande civilização, será correspondente aos antigos, né, que entre aspas, sacos de carne, né, como as primeiras 2 grandes civilizações, quando havia realmente uma natureza muito etérica, né, nem tanto física, porém com perfeição de forma e maior inteligência e espiritualidade. Em poucas palavras, aqui Blavatsky pincelou temas realmente muito importantes, pois aquele que se põe a estudar o ocultismo oriental conhece, né, exatamente essa lei setenária e sabe que ela se manifesta também no plano divino quando ele se desenvolve na humanidade. A humanidade está trilhando, ouvintes, um caminho que foi divisado pela divindade desde o início, desde os primórdios do nosso sistema solar. Então, ontem nós comentamos, né, esse conhecimento esotérico, que o nosso planeta, na verdade, possui
não só o nosso planeta, mas todos os outros planetas, mas falando aqui especificamente da Terra, a Terra se combina com 6 outros globos, 6 outras esferas que são de matéria astral, de matéria mental inferior e matéria mental superior. E dentro dessas 7 esferas, então, ocorrem 7 giros, onde a vida se transfere para esses planetas periodicamente. E nós estamos exatamente no 4º giro dentro desse esquema de globos. E quando a vida chega dentro desse giro a um determinado planeta, então ali ocorrem, ouvintes, 7 grandes civilizações. Assim como da tenridade, do nascimento até os 49 anos, o ser humano passa todas as fases do ser, da infância até a entrada na velhice, né? Com a sua decadência, também a humanidade passa em cada planeta por esses 7 períodos. E nós já passamos por 4 períodos ou civilizações. Foi a primeira raça no hemisfério norte, onde uma raça praticamente etérica viveu naquela região. Depois a segunda grande civilização, a Hiperbórea, onde começou a materialização do ser humano, sendo que, segundo afirmam os próprios hindus, a humanidade estava presente espiritualmente sobre esse planeta antes mesmo que se manifestassem os animais. A nossa espécie, ouvintes, é a mais antiga dessa esfera, desse planeta. E isso, ouvintes, nós podemos perceber exatamente por essa descoberta que a ciência vem fazendo, que dá subsídios às ideias esotéricas, de que há uma grande unidade no gênero humano. Então, as pequenas diferenças que existem fenotípicas, ou seja, exteriores, de cor de pele, de cabelo, de estrutura craniana, que existe na humanidade, são muito pequenas se nós formos analisar o código genético e a própria conformação física. Isso mostra a antiguidade da nossa espécie, e justamente vemos que os animais, as plantas, são espécies mais recentes, justamente porque elas têm grandes ramificações, elas estão se adaptando, estão se multiplicando, praticamente novas espécies são descobertas diariamente, né? Não se catalogou ainda toda a vida que está presente no nosso planeta. Então a humanidade espiritual precedeu qualquer tipo de vida no planeta Terra. Mas só na terceira grande civilização, que se iniciou há cerca de 20 milhões de anos atrás, a chamada civilização Lemuri. A Lemúria, ouvintes, que se estendia desde a região em que hoje é a Austrália, vindo em direção à África, né? E até partes da América do Sul, tendo seu outro extremo na longínqua ilha de Páscoa, né? Que sobreviveu àquele período antigo. E nós vemos que todos os grandes fósseis com resquícios da humanidade antiga são encontrados exatamente na região da África, que é praticamente o continente que tem a maior quantidade de terra remanescente da Lemúria. Mas quando o ser humano se corporificou, ele era muito diferente. Ele era gigantesco,
só possuía um único olho no centro da sua testa e tinha realmente uma estatura muito mais elevada do que se encontra a humanidade nos dias de hoje. Eram verdadeiros gigantes, daí que vem aquelas histórias de Sansão e Golias, as histórias que os gregos contavam de enfrentamento dos gigantes, pois os lêmures eram exatamente aqueles seres, ouvintes, que desenvolveram o corpo material da humanidade. E essa evolução foi evoluindo lentamente, inclusive só existia, aí é o detalhe do texto de Madame Blavatsky, só existia um único sexo, né? Na verdade, várias metodologias de reprodução aconteceram, principalmente na segunda raça, em que o corpo material foi sendo desenvolvido baseado na evolução dos seres que foram trazidos da cadeia lunar. Então, mesmo hoje em dia, nós vemos que dentro do nosso desenvolvimento material, nós vemos que o ser humano ainda mantém dentro de si, no corpo feminino, existem os óvulos que remontam exatamente à época que a humanidade se desenvolvia justamente em ovos, né? Então, essa natureza, ouvintes, antes inclusive existiam aqueles que se desenvolvia pela própria partição das células, aqueles que eram chamados nascidos do suor. Depois veio um modelo com ovos, e aí isso foi se introjetando dentro do corpo do ser humano, e aí houve, para nossa felicidade ou infelicidade, há 18 milhões de anos atrás, a humanidade, na terceira raça, passou pela divisão dos sexos, né? Foi desenvolvido então o corpo feminino, que introjetou aqueles ovos, né, que passaram a ser os óvulos, e o corpo feminino foi se adaptando para a reprodução dos novos corpos físicos humanos, e o homem ficou com uma outra configuração, com mais energia física, mais vigor, para apoiar aquele desenvolvimento. E essas civilizações antigas normalmente eram todas matriarcais, né? Pois a mulher, tendo dentro de si o mistério da gestação, a ela tudo era concedido, porque naturalmente todos os seres humanos vêm da mulher. Mas a previsão, a verdadeira profecia que faz aqui Madame Blavatsky, é que quando chegar a sétima grande civilização, então aquele que hoje é o sistema nervoso simpático vai se desenvolver numa segunda coluna, e finalmente ela se fundirá com a espinha dorsal, e o ser humano voltará ao androgenismo, ou seja, o corpo físico humano terá todo o corpo humano terá a possibilidade de se reproduzir. E isso, ouvintes, será um reflexo do que o ser humano é realmente no mundo espiritual. No mundo da espiritualidade não existe divisão de sexo, né? O sexo, na verdade, é apenas uma postura mais receptiva ou mais proativa, mais positiva. Só realmente no plano material é que há essa separação, que só aconteceu para fins do desenvolvimento da nossa natureza material. E depois da terceira grande civilização, que foi a que durou mais tempo, né? Há cerca de 2 milhões de anos atrás, 2, 3 milhões de anos atrás, nasce a quarta grande civilização,
a civilização Atlante, cuja tarefa era distinta da civilização Lêmure. A sua tarefa era desenvolver o corpo emocional, o corpo astral. E o Atlante normalmente era bem mais alto do que o humano atual. Tanto é que se forem encontrados fósseis dos Atlantes, o que está realmente demorando para acontecer, porque é realmente uma outra profecia de Madame Blavatsky, que a teosofia seria confirmada por descobertas arqueológicas. Ela que foi praticamente uma precursora, por exemplo, quando ela veio aqui ao hemisfério sul, ela visitou as cidades sagradas do Peru, e ela escreveu nos seus livros, que datam do final do século XIX, final dos anos 1800, ela escreveu que na região amazônica, na América do Sul, existiam cidades sagradas ocultas, né? E só na década de 30 do século passado é que se descobriu, por exemplo, Machu Picchu. Então Blavatsky não costuma fazer essas profecias à toa, né? E a quarta grande civilização, como nós comentamos ontem, terminou em 3 grandes cataclismos, que acho que nós nem mencionamos o terceiro, né? O primeiro deles foi há 800 mil anos atrás. Sobraram 2 ilhas muito grandes, a ilha de Ruta e de Daitia. Há 200 mil anos atrás, essas ilhas maiores também afundaram, e aí praticamente desaparece a Atlântida, e os últimos realmente resquícios de Atlântida desapareceram há 11 mil anos atrás, e é justamente desse último cataclismo que nós vemos os relatos do dilúvio bíblico. Também vemos esses relatos na Grécia, na Índia. Platão menciona, né, a Atlântida, e então, ouvintes, de um substrato, ou seja, de uma sub-raça da civilização Atlante, pois cada civilização ou cada raça também se subdivide em 7 momentos, né? O princípio setenário está sempre atuando. Então, dentro da civilização Atlante, a 5ª sub-raça foi transferida para a região da Ásia, lá para a região onde hoje é o Tibete, o deserto de Gobi, que era perfeitamente habitável naquela época, e ali se desenvolveu, ouvinte, os primórdios da atual civilização, que é a civilização ariana, que só começou na Índia há 100 mil anos atrás. De lá vieram nascendo o tronco árabe, o tronco egípcio, depois passando as civilizações aos países da Europa, né? Até que finalmente chega aqui nas Américas essa onda evolutiva. Então, o encontro dos europeus com os nativos aqui das Américas é o encontro da 5ª raça com a 4ª raça, os resquícios dessa civilização. E o papel, ouvintes, da nossa civilização é o desenvolvimento da mente, né? Então vejam bem a grande tarefa que nós estamos vivendo, e nós estamos percebendo que realmente a tecnologia, a ciência, a organização, que são frutos exatamente do desenvolvimento mental, estão mudando a face da Terra e como a humanidade se manifesta nesse planeta. E, ouvintes, restarão ainda por vir 2 grandes civilizações, né? A penúltima delas se
prevê que se desenvolverá num continente que se erguerá das entranhas da Terra naquilo que é conhecido hoje como o Oceano Pacífico. E não por acaso ele tem esse nome de Pacífico, pois ali, ouvintes, virá a grande civilização da intuição. É o próximo grande passo que a humanidade deverá dar e que já está sendo dado por muitos dos espiritualistas que estão encarnados hoje, que estão desenvolvendo o seu princípio intuicional, né? Depois do desenvolvimento mental, se entra naquele nível chamado búdico, crístico, o indivíduo começa não só a entender, mas compreender diretamente com a luz, né? Isso é que é a verdadeira tradução do termo búdico, né? É o plano de iluminação, de esclarecimento. E essa civilização, ouvintes, os mestres estão trabalhando com muito ardor para que ela realmente venha a acontecer. E milhões de anos lá na frente, ouvintes, ainda haverá a 7ª grande civilização que culminará o desenvolvimento dessa ronda, da passagem da 4ª ronda por esse planeta, aonde se desenvolverá a vontade espiritual. Então há muito trabalho, ouvintes, para ser desenvolvido, e essas previsões de Blavatsky estão de acordo justamente com os conhecimentos ocultos, né? Mas vamos continuar falando mais desses temas, ouvintes, no nosso segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, e agradecendo sempre a audiência de todos vocês e também o apoio mediante a associação dos nossos amigos e amigas na loja esotérica virtual, para a qual vai uma vez mais aquele convite: venham, ouvintes, nos apoiar e recebam, ouvintes, muito mais energia do que nós mandamos aqui no nosso programa, e esperamos que vocês mandem de volta essa energia, nos apoiando com aquela energia, ouvintes, de muito entusiasmo e também a sua energia monetária, se assim você tem condições, ouvintes, venham nos apoiar. A Levir está aguardando vocês. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM, o universo conspirando a seu favor. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da loja esotérica virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz
a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo a sua audiência ao vivo aqui na Esotérica FM e também a você que está nos acompanhando aí na Levir ou no nosso canal do YouTube. Um grande abraço também para aqueles que estão frequentando o nosso grupo, a nossa página no Facebook. Quase 8 mil pessoas, ouvintes, já estão ligados lá na nossa página do Facebook. Você também pode conhecer esse nosso trabalho. E você que é o nosso associado da Levir, muito obrigado pelo apoio. Já enviamos aí praticamente todos os brindes da última renovação. Quem renovou com a Levir levou seu mapa astrológico com previsões aí para 2015 e também um DVD-ROM com os últimos programas que foram transmitidos no primeiro semestre sobre a voz do silêncio e também a interpretação esotérica de filmes. Você traz energia para nós, ouvintes, e nós mandamos muita energia, pois realmente esses conhecimentos, ouvintes, estão plenos de iluminação, plenos de informação que trazem realmente transformação, fazem com que o ser humano se encontre dentro desse processo evolutivo, ouvintes. Mas vamos continuar, vamos a mais temas aqui do livro A Doutrina Teosófica. Com relação às provas, com relação a essas declarações de Blavatsky, ela diz o seguinte: a ciência em geral jamais quererá aceitar como prova os testemunhos acumulados de uma série interminável de videntes que os atestaram. Suas visões espirituais, suas explorações reais através dos sentidos psíquicos e espirituais, desembaraçados da matéria cega, foram regularizadas, sistematicamente comparadas umas às outras e a sua natureza analisada e investigada. Tudo aquilo que não era corroborado por uma experiência unânime e coletiva era refugado e somente aceito como verdade estabelecida, o que várias épocas, sob diferentes climas
e depois de um sem número de observações incessantes, resultava exato e constantemente comprovado. Os métodos empregados por nossos discípulos e estudantes de ciências psicoespirituais não são diferentes, como podeis notar, dos empregados nas ciências naturais e físicas. A diferença é que nossos campos de indagação se encontram em dois planos distintos e nossos instrumentos não são construídos por mãos humanas, razão pela qual, quem sabe, sejam mais dignos, inclusive, de crédito. As retortas e microscópicos do químico e do naturalista podem ser decompostos. O telescópio e os instrumentos orológicos do astrônomo podem quebrar-se. Porém, nossos instrumentos de análise escapam à influência dos elementos ou da atmosfera. Essa é, ouvintes, realmente uma nota muito importante desse livro, quando Blavatsky cita esse método de investigação que os membros da grande fraternidade branca, a fraternidade dos mestres, utilizam. E isso que hoje a ciência se gaba de ter um método de investigação chamado método científico, na verdade foi trazido por ocultistas, principalmente na Real Academia de Ciências Britânica, aonde realmente mestres verdadeiros como o Conde de Saint-Germain e outros seus discípulos colocaram, ouvintes, no mundo profano aquilo que já era de muitos e muitos milhares de anos a metodologia dos mestres. Só que a ciência tem investigado muito detidamente, como Blavatsky nos diz aqui, a matéria, enquanto que o ocultismo investiga exatamente as dimensões profundas da consciência humana, se valendo da clarividência, da clareaudiência, da projeção não somente astral, mas também mental. Os seus mestres e adeptos e discípulos se aperfeiçoam na metodologia do yoga, dominando as suas paixões inferiores, apaziguando a sua natureza e entrando nos recessos mais recônditos dos planos invisíveis, da onde provém todas as coisas que nós vemos aqui embaixo na matéria. Então, ouvintes, em algum momento a ciência e o ocultismo, o esoterismo, a teosofia vão concordar plena e absolutamente, porque as duas se importam exatamente com a verdade. Enquanto as religiões, a espiritualidade e o esoterismo fala do mundo moral, do mundo mental, astral, emocional, a ciência nos fala da estrutura da matéria, das leis físicas e desenvolve tecnologia em cima disso. Mas os mestres também têm uma tecnologia, ouvintes, que é a tecnologia do aperfeiçoamento humano, e eles mesmos são a verdadeira prova de que existe essa tecnologia. Se não existissem, ouvintes, seres iluminados, mestres, e se não houvesse essa tecnologia, não teriam existido tantos seres que trouxeram tanta informação, tanta luz para o mundo, seres como o Mestre Jesus, como Buda, como Maomé, como tantos e tantos yogis e sábios da Índia, e seres que já se perderam na memória do tempo, mas que periodicamente têm aparecido no mundo como verdadeiros iluminadores, verdadeiros salvadores do mundo, porque eles entram em contato exatamente com os mestres espirituais.
mestres, que Blavatsky, nós lembramos uma vez mais, foi a primeira pessoa a visitar todos os pontos, todos os centros, os templos da Fraternidade Branca desse planeta numa única vida. Talvez porque a tecnologia que não era tão moderna, né? Blavatsky viveu ainda na época das carruagens, mas já existiam ali as ferrovias e o barco a vapor, que permitia já a viagem intercontinental, né, através da navegação, mesmo que durasse 30 dias, 60 dias para se cruzar de um continente para outro, mas isso permitiu a ela cruzar, viajar por todo o mundo por 3 vezes. Hoje, com um avião, você pode fazer isso. Em menos de 48 horas, você viaja o mundo todo, pousando e fazendo conexões em alguns poucos aeroportos. Blavatsky levou muitos anos para fazer isso, mas ela, em cada local que ela visitou, ela que já tinha sido uma grande iniciada da Fraternidade Branca em priscas eras, em outras encarnações, era sempre muito bem recebida, e recebeu ela essa tarefa realmente hercúlea, né, de juntar todo esse conhecimento e trazer na forma escrita nessas obras que nós estamos aqui abordando, ouvintes. Então, as provas que a ciência muitas vezes requer, que são as provas materiais, muitas vezes não podem ser dadas, mas no campo, ouvintes, da ética, no campo do conhecimento espiritual, nós podemos verificar a força desses escritos, a força desses conhecimentos, pela transformação positiva que ela causa nas pessoas. Infelizmente, muitos intelectuais acham que a religião, o esoterismo não teriam mais lugar no mundo moderno, com aquelas frases até bombásticas, né, que dizem que Deus morreu e esqueceram de enterrá-lo, mas na verdade, ouvintes, por trás dessa matéria existe inteligência, por trás do corpo existe a alma, existe o espírito, e cada vez mais, ouvintes, as pessoas vão buscar essa dimensão, e com o surgimento das pessoas que são as precursoras da civilização intuicional, então, ouvintes, vai ficar cada vez mais comprovado a existência desses seres, que são seres magnânimos, aqueles que nós chamamos de mestres, que estão no mundo escondidos nos dias de hoje, porque ainda impera no mundo a violência, a falta de justiça, ouvintes, e os discípulos mais recentes dos mestres dizem que eles não podem voltar a conviver publicamente no seio da humanidade enquanto uma corte mundial não for criada e que garanta que governos, né, infelizmente tirânicos, possam submeter as populações a sofrimento ao qual os outros países ficam inertes, apreciando o que acontece. Nós vemos que, lamentavelmente, a guerra, o genocídio ainda acontecem em larga escala no mundo, e seres, ouvintes, altamente espiritualizados, se eles derem as caras e aparecerem publicamente, eles seriam alvos muito fáceis para a destruição dessas forças terrivelmente involutivas que estão presentes na humanidade.
só de ver o que fizeram com o Mestre Jesus, ainda 2000 anos atrás, ele que veio para trazer uma renovação para o judaísmo, que era a religião da sua terra, da terra santa de Israel, como ele não foi bem recebido, e apesar de toda a sabedoria que ele demonstrou, ouvintes, nos seus sermões, nas suas curas, com toda essa maravilhosa efusão de sabedoria que ele tinha, e infelizmente o que os dirigentes daquela época fizeram foram promover a destruição do corpo do Mestre. Mas mal sabiam eles que ao destruir o seu corpo, na verdade, eles criaram, ouvintes, um mártir, criaram um mito que vem atravessando os séculos, e a mensagem, ouvintes, de Jesus chega até os nossos dias com muito mais força, com muito mais eco do que propriamente na sua própria época. E assim também com Buda, assim também com outros sábios do passado, que hoje são relembrados os seus escritos. Então, isso demonstra, ouvintes, que a espiritualidade ela tem uma força, ela atua numa frequência tão alta que ela não encontra resistência no seu mundo espiritual e se propaga constantemente. Os mestres que são capazes de vibrar essa sabedoria abençoam a humanidade com as suas palavras, com os seus ditos, e eles são praticamente indestrutíveis e se propagam através do século. Então, as provas, ouvintes, não são apenas materiais, mas a vida desses homens também é prova. Agora nós vamos entrar aqui, ou voltar, né, a aquelas questões da cosmologia oculta, ou seja, da origem do nosso sistema, do nosso cosmos aqui. Sobre isso, Blavatsky vai complementar aqueles estudos que nós fizemos no nosso último programa, quando ela falou da natureza setenária. Vamos, ouvintes, então ouvir aqui o que Blavatsky colocou nos seus escritos sobre a cosmologia oculta. Diz ela: a doutrina secreta divide o eterno cosmos, o macrocosmos, análogo na divisão do homem ou microcosmo, em 3 princípios e 4 veículos que constituem, em suma, os 7 princípios. Nas Cabala caldaica e fenícia, o cosmos se divide em 7 mundos, a saber, os mundos original, inteligível, celestial, elemental, menor, ou seja, o astral, infernal, o Kamaloka, e temporal, ou seja, o físico, o humano. Segundo o sistema caldaico, os 7 da presença, ou seja, os 7 arcanjos diante do trono de Deus, ou sefirotes, aparecem no mundo inteligível, que seria exatamente o primeiro mundo abaixo do mundo plenamente espiritual ou mundo original. São eles os construtores de que fala a doutrina oriental, que no terceiro mundo, ou mundo celestial, construíram os 7 planetas do nosso sistema solar, razão pela qual são chamados anjos planetários, ou também logos planetários, cujos corpos visíveis são os planetas. De onde se conclui que se o universo foi formado da substância etérea e única, a forma não lhe foi dada pela deidade absoluta.
os raios primários, os anjos ou Dayan Shohans, né, os seres de luz que foram emanados do elemento único, que em alternâncias de luz e trevas permanecem em sua raiz como desconhecida e todavia existente realidade. Foram eles realmente que construíram os 7 globos, os 7 planetas como eles existem hoje. A doutrina secreta nos ensina que o verdadeiro Criador do cosmos, bem como de toda a natureza visível, porém não das hostes invisíveis de espíritos, não inseridos ainda no ciclo da necessidade ou da evolução. Então esses seres são a hoste operante, o exército que implica em unidade na variedade. Blavatsky está dizendo isso, ouvinte, justamente para afirmar um ponto que nós ressaltamos ontem, de que existe no nosso sistema solar um verdadeiro reino de Deus. Não é Deus com a sua própria mão que constrói as coisas do mundo, mas da sua mente divina são emanadas as ideias primordiais, como diriam os hindus e também os egípcios, de Mahat vêm os pensamentos sublimes e são os arcanjos, os anjos, os espíritos da natureza e até nós mesmos, homens, nós é que somos os construtores, né? Os pedreiros, os verdadeiros maçons que com as suas trolhas, com as suas pás, com os seus esquadros, os seus compassos, é que nós vamos corporificando as ideias divinas na matéria. Então, ao contrário do que se imagina, que é Deus lá em cima e os outros seres aqui embaixo, na verdade há uma escala, uma escada que vai desde abaixo da terra, passando onde nós estamos e subindo em níveis de consciência até aqueles seres tão sublimes, tão elevados, que estão perante o fulgor espiritual da divindade. Mas continua aqui Blavatsky. O absoluto é infinito e incondicionado, e não pode criar, porque não cabe nele relação alguma com o incondicionado e finito. Se tudo quanto vemos, desde os sóis radiosos e majestosos até os planetas, e baixando até as touceiras de capim e as partículas de poeira, tivessem sido criados pela perfeição absoluta e fossem obras diretas da primeira energia procedente daquele uno absoluto, então todas as coisas teriam que ser perfeitas, tão perfeitas, eternas e incondicionadas quanto o seu autor. Os milhões de obras imperfeitas que encontramos na natureza mostram indiscutivelmente que são produtos de seres finitos e condicionados, ainda que sejam Dayan Shohans ou arcanjos. Concluindo, essas obras imperfeitas são o resultado incompleto da evolução sobre a direção de deuses, né, de seres ainda imperfeitos. Um dos livros sagrados do judaísmo, o Zohar, corrobora esta ideia tanto quanto a doutrina secreta, pois fala dos auxiliares, dos anciões dos dias, e os chama de alfanimes, ou rodas viventes dos mundos celestes que tomaram parte na criação do universo. O Criador não é o absoluto incondicionado, nem sequer seu reflexo, mas os construtores
que com a matéria eterna moldam o universo e o vivifica na vida objetiva, refletindo nele a realidade única e universal. Criaram, ou melhor, formaram o universo dos seres que constituem a hoste de Deus, ou, como nós dizemos aqui, o reino de Deus. E aqueles que a doutrina secreta chamam de Dhyan Chohans, os indianos de Prajapatis, os cabalistas de Seferotes, os budistas de Devasaj, os mazdeístas de Amashpends e os cristãos de espíritos da presença, são esses, ouvintes, os verdadeiros construtores. É conveniente lembrar que, muito embora para os místicos cristãos a criação seja obra dos deuses de Deus, para os cristãos dogmáticos o Criador é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Segundo os israelitas, Jeová é o Deus superior de todos os deuses. Mas a gente vai ter oportunidade aqui de trabalhar, ouvintes, esses temas. Mas para nós, nesse momento, ouvintes, o que é mais importante nesse estudo é nós fixarmos na nossa consciência a nossa participação nessa hierarquia, ouvintes, criadora, que é a nossa humanidade. Aparentemente nós somos seres livres e até muitos acreditam que nós somos seres perdidos no universo, porque nós nascemos nesse planeta e aparentemente nós podemos viver bem ou mal, ou nos destruir as outras pessoas, quiçá até alguns pensam até em destruir o próprio planeta, construindo bombas nucleares e armamentos que visam destruir os nossos semelhantes. Quantas e quantas toneladas de bombas, de explosivos, de projéteis, de obuses, e sabe-se lá mais que nomes se dar a tantos armamentos que existem no mundo, ouvintes. Ouvintes, a conformação suprema da ignorância que paira ainda sobre a cabeça de nós, seres humanos, que nós estamos aqui simplesmente a passeio, que nós somos turistas nesse planeta e que não nos cabe nenhuma tarefa no universo. Enquanto, ouvintes, nós padecermos desta doença, dessa mazela cósmica terrível de não perceber o que Deus, o que o Criador, o emanador do nosso sistema solar quer conosco. Ele quer que nós sejamos construtores ativos da harmonia divina nesse planeta. Nós somos capazes, ouvintes, de fazermos coisas maravilhosas com as nossas mentes operando, mentes que estão lá em cima nos planos abstratos, ligadas justamente com o pensamento divino. Nós é que não percebemos isso, mas os psicólogos já perceberam que existe um inconsciente coletivo que nos une a todos. E o que está faltando, ouvintes, é nós nos espelharmos um pouco nos nossos queridos irmãos de evolução nesse planeta, que são os santos anjos. Porque a diferença, ouvintes, que há entre os anjos e nós humanos é que eles, ouvintes, estão dioturnamente, 24 horas por dia ligados, em que eles são grandes emissários do pensamento divino, e a vibração divina, a vibração de Deus não sai da consciência deles por um segundo sequer. E para eles soa quase que absurda essa outra característica que dá
uma certa matiz, uma certa coloração à nossa humanidade, quando nós achamos que temos livre arbítrio para fazer o que quiser desse nosso planeta. Nós não podemos, ouvintes, ter livre arbítrio acima do nosso próprio nível. Nenhum ser humano pode fazer nada com os seres que estão acima de nós na escala da evolução. Nenhum ser humano pode atingir os anjos, nem mesmo os espíritos da natureza, apesar dos esforços aí dos magros e magros também, né? Às vezes magros de ruindade, né? Mas há muitos aí que tentam controlar os elementais, fazendo aí as suas macumbas, fazendo os seus despachos, fazendo rituais aí egoístas e tentando, ouvintes, controlar os seres da natureza, mas é quase que impossível fazer isso, ouvintes. O nosso livre-arbítrio, as nossas decisões se limitam ao nosso próprio nível. Nós podemos fazer o que nós quisermos com a nossa evolução, e abaixo de nós, ouvintes, nós teríamos que assumir uma tarefa de sermos os mestres dos reinos que estão abaixo de nós. Nós deveríamos ser os inspiradores dos animais, do reino vegetal, até do reino mineral, ouvintes, que nós podemos moldar e construir coisas belas, como muitos arquitetos verdadeiros têm construído. Nós somos mestres para esses seres que estão abaixo de nós. Então o livre-arbítrio do ser humano não é infinito, não é absoluto. Então nós deveríamos meditar profundamente de que nós fazemos parte desse grande governo do mundo, ouvintes, dessa verdadeira escalada de seres que sobem e que descem dos planos espirituais. O reino de Deus, ouvintes, está presente nesse mundo e nós temos parte nele. E o nosso programa Lux Esotérica, que está terminando mais uma edição, tem como único propósito, ouvintes, o reconhecimento dessa nossa chispa divina, e que é a luz esotérica que dá nome ao nosso programa, e que nós, ouvintes, nos engastemos dentro dessa hierarquia, trabalhando para a evolução, não só nossa, ouvintes, mas principalmente do nosso próximo, do nosso semelhante ser humano. Ficamos por aqui, ouvintes, e vamos convocá-los para a nossa última vibração, trazendo uma vez mais a conexão com a nossa chispa espiritual nos nossos corações. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, que assim seja. E vamos deixá-los agora com a programação musical sempre interativa aqui da Rádio Esotérica FM, recomendando a todos vocês muito estudo sobre as temáticas esotéricas, teosóficas, ouvintes. Fiquem agora no conforto, no repouso dos vossos lares
e esperamos retornar com vocês com mais temas da doutrina teosófica. E aqui de Osmar de Carvalho segue aquele abraço que é virtual, ouvintes, mas é muito verdadeiro, uma energia muito forte sai do nosso coração, vai na direção de todos vocês, com muito calor, com muita fraternidade, um afeto muito grande a todos aqueles que caminham espiritualmente junto a nós e têm nos prestigiado. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica, queridos e queridas ouvintes. Até lá!